Foi um dos grandes sucessos de terror do início dos anos 80, um filme que transformou o sonho suburbano americano em um pesadelo. Mas por trás de sua atmosfera perturbadora, havia algo mais sombrio do que os efeitos especiais. Uma série de acidentes, mortes prematuras e coincidências tão macabras que alimentaram a lenda de uma maldição. Hoje, vamos explorar a história de Poltergeist, o filme que aterrorizou gerações e deixou um rastro de perguntas sem resposta. A ideia nasceu na mente de um jovem prodígio do cinema, Steven Spielberg, que acabara de redefinir a infância com seus monstros domésticos e agora queria explorar o terror através de uma lente familiar. Devido ao seu contrato, ele não podia dirigi-lo, porque já estava no comando de E.T. Então, ele o produziu e deixou a cadeira de diretor nas mãos de Tobe Hooper, o criador de O Massacre da Serra Elétrica. Essa combinação, a marca de Spielberg como motor criativo e a visão selvagem de Hooper atrás das câmeras, criaria desde o início uma tensão criativa que nunca se dissipou. Quem estava realmente no comando no set? Quem tomou as decisões que alguns descreveriam mais tarde como letais? Filmado com um orçamento de 10 milhões de dólares, o filme conta o pesadelo da família Freeling, uma família de classe média cuja casa, construída sobre um antigo cemitério indígena, começa a devorar sua normalidade. A pequena Carol Ann desaparece pela televisão e a voz de uma criança grita uma das frases mais icônicas do cinema de terror: "Eles estão aqui!" Mas, para além da história cinematográfica, os dias no set foram repletos de episódios perturbadores. Quadros encontrados tortos no apartamento de uma atriz, falhas de material no set e um palhaço mecânico cuja armadilha quase matou um ator infantil quando o mecanismo de estrangulamento falhou. Poderia ter sido sua tomada final. Essas falhas técnicas, combinadas com uma sensação geral de que algo estava errado, foram o início de uma cascata de tragédias. Foi uma sequência de má sorte? Uma cadeia de negligências ou havia algo mais? A verdade é que a filmagem acumulou anedotas que parecem tiradas de um filme gótico. Jo Beth Williams, que interpretava a mãe, narrou noites em que quadros e objetos eram encontrados desordenados. Oliver Robbins, o garoto que interpretava Robbie, quase sufocou durante a cena do palhaço. E no set foi amplamente divulgado que esqueletos humanos reais foram usados porque eram mais baratos do que fabricar artificiais. As imagens da piscina cheia de cadáveres são, para muitos, o que originou a superstição. Usar restos humanos reais teria supostamente ofendido algo que não podíamos ver. O filme foi lançado e se tornou um sucesso imediato. Arrecadou milhões e recebeu grandes indicações a prêmios. Mas o triunfo não afugentou as sombras. Em menos de 2 anos, Dominique Dunne, a atriz que interpretava a irmã mais velha, Dana, foi estrangulada por seu ex-namorado após um relacionamento marcado pela violência. A jovem morreu com apenas 22 anos, um evento que chocou o mundo do cinema e reviveu a ideia da maldição. Mais tarde, outros colaboradores da saga também morreriam prematuramente. Atores veteranos que participaram das sequências faleceram logo após terminar seus papéis, enquanto a pequena Heather O'Rourke, a icônica Carol Ann, sofreu um episódio médico fatal quando tinha apenas 12 anos. É impossível não se perguntar: há alguma conexão entre a produção e essas mortes, ou foram apenas coincidências dolorosas? A resposta oficial oscila entre a investigação racional e a superstição cultural. Por um lado, causas específicas foram apontadas: relacionamentos tóxicos, doenças não diagnosticadas, complicações médicas. Por outro, o acúmulo de tragédias, Dominique, Heather, Julian Beck e Will Sampson, alimentou a narrativa popular. O filme estava amaldiçoado. Alguns apontaram para uma causa prática: os esqueletos reais usados na sequência da piscina podem ter sido trazidos sem respeitar rituais culturais ou sanitários, o que abriu debates sobre sacrilégio e desrespeito que, simbolicamente, exigiram uma resposta do além. Mas antes de aceitar uma explicação sobrenatural, vale a pena revisar os fatos em detalhes. Dominique Dunne morreu após uma discussão com seu ex-namorado, John Thomas Sweeney, que terminou em estrangulamento. O crime foi brutal e real. Tinha causas humanas claramente identificadas. Heather O'Rourke, por sua vez, sofreu um choque séptico resultante de uma obstrução intestinal congênita que não foi diagnosticada a tempo. Em ambos os casos, há responsabilidade médica, psicológica e social e não desígnios demoníacos. No entanto, a narrativa pública frequentemente busca um único fio para conectar tragédias dispersas. A maldição é uma estrutura mental conveniente para ordenar o caos. No entanto, a ideia de uma maldição não nasceu apenas do fim trágico de seus atores. Houve também uma controvérsia artística que nunca foi resolvida. Quem realmente dirigiu Poltergeist?
Tobe Hooper está listado nos créditos, mas Steven Spielberg supervisionou a produção, participou ativamente no set e tomou decisões na pós-produção, edição e música. Alguns membros da equipe mantêm que Spielberg dirigiu muitas das cenas-chave. Outros defendem a autoria de Hooper. O resultado foi uma ambiguidade autoral que alimentou rumores e, no imaginário coletivo, um momento em que a direção compartilhada parecia coincidir com uma energia ambivalente no set. Um set com 2 capitães gera atrito interno que poderia levar a erros humanos e riscos. O mito se consolidou com as 2 sequências. O segundo filme contou com Julian Beck, um ator de teatro conhecido por sua dedicação artística, que morreu pouco depois de filmar seu papel. Will Sampson, outro ator na sequência, faleceu após complicações de um transplante. Poltergeist 2 arrecadou menos que o original, mas o terceiro filme, dirigido às pressas com o roteiro revisado, foi marcado pela tragédia quando Heather O'Rourke faleceu no meio da produção. A decisão do estúdio de continuar filmando após sua morte, usando dublês e reescritas, alimentou a sensação de que a máquina comercial não respeitava a tragédia humana. Esse detalhe intensificou a indignação pública e aprofundou a narrativa de que algo estava assombrando a franquia. Se abordarmos isso de uma perspectiva criminológica e sociológica, há elementos muito claros. A indústria cinematográfica é um ecossistema de pressões, prazos e riscos físicos. Erros técnicos, um arnês mal colocado, um mecanismo defeituoso, efeitos especiais perigosos, causaram ferimentos e mortes ao longo da história do cinema, sem a necessidade de invocar forças invisíveis. Além disso, a fama e a exposição podem agravar conflitos pessoais. O caso de Dominique Dunne é, antes de tudo, um crime de violência doméstica e controle, não uma punição metafísica. E o de Heather foi uma soma de diagnósticos errados e complicações médicas. No entanto, a narrativa pública frequentemente busca um único fio para conectar tragédias dispersas. A maldição é uma estrutura mental conveniente para ordenar o caos. Há também outro ângulo interessante, o das alegações legais sobre autoria e roteiro. Vários processos e reivindicações por alegadas similaridades ou plágio circularam em torno do projeto. Roteiristas com propostas semelhantes alegaram que seu material não foi reconhecido. Essas disputas legais, juntamente com o choque de egos entre produtores e diretores, deram à saga um pano de fundo de conflito industrial que, para a imprensa, era tão suculento quanto a própria superstição. Às vezes, a mistura de ambição, dinheiro e orgulho cria um caldo de cultura perfeito para lendas urbanas. Não é mais sedutor pensar que os deuses do cinema se vingaram do que admitir uma cadeia de falhas humanas e decisões empresariais? Mas voltemos ao nervo que torna essa história tão memorável. A interseção desconfortável entre o visível e o invisível. Poltergeist não nos fala apenas sobre casas assombradas. Ele nos lembra que a indústria do entretenimento mobiliza corpos, emoções e vidas reais. E que onde o terror cinematográfico é fabricado, danos reais e cruéis também podem ocorrer. O lado oposto é inquietante. O público ri, se assusta e, ao sair do cinema, descobre que por trás das câmeras houve perdas humanas. Como conciliamos essa contradição? Existe alguma ética no espetáculo quando o preço é pago por pessoas específicas? No final, não há uma verdade confortável. A maldição de Poltergeist é, em grande parte, uma construção cultural, uma forma de narrar o acaso trágico e a injustiça. Mas é também um lembrete de que o trabalho em um set envolve riscos reais, erros evitáveis e, às vezes, o pior dos resultados. A franquia deixou filmes memoráveis, cenas que continuam a perturbar o público e um debate que ainda divide críticos, cineastas e fãs. E, acima de tudo, deixou nomes que a história não pode reduzir a uma mera lenda. Dominique Dunne, Heather O'Rourke e muitos outros merecem ser lembrados por quem foram, não apenas pela sombra que o cerca. A história de Poltergeist mostra como a escuridão pode se esconder atrás das luzes, câmeras e aplausos. Mas o horror mais arrepiante de Hollywood não está em sets assombrados, está na queda de uma de suas estrelas mais brilhantes. Clique no vídeo na tela para descobrir a história completa.